Existe um leão dentro de cada homem. Ele ainda conserva alguma coisa de sua antiga majestade, permanece nele uma certa inquietação, uma força, uma combatividade, mas ele já não sabe quem ele é. Ele anda em círculos, ele está sempre estressado, ele não consegue distinguir amigos de inimigos. E isso aconteceu, evidentemente, porque de alguma forma enjaularam aquele que é o leão de Judá. Nosso Senhor Jesus Cristo ele foi reduzido não a um exemplo de homem forte que expulsa os vendilhões do templo, que chama os fariseus de sepulcros caiados. Ele foi chamado a ser, segundo a leitura moderna, a uma espécie de ativista ambiental, fundador de uma ONG que vive abraçado com uma árvore e que não combate absolutamente ninguém. Ele simplesmente olha, acolhe, abraça e não reprova mais o erro. Ele adora ficar bem com todo mundo, quase como um hippie maconheiro. Dureza ou não, essa é a realidade da figura de Nosso Senhor hoje em dia. O mesmo aconteceu com a figura do homem. Imagine que os povos antigos adoravam Aquiles, porque ele era o exemplo de combatente perfeito. Sim, ele era um herói pagão, ele tinha os seus erros, os seus defeitos, mas por muito tempo ele foi o ideal de masculinidade. Por muito tempo ele foi o herói que todos gostariam de ser. E como eu disse, sim, com seus defeitos, sim, com seus problemas, sim, com as suas infidelidades, mas, de alguma forma, o cristianismo cristianizou Aquiles. E no modelo perfeito de cruzado, encontrou no heroísmo de um guerreiro uma causa muito nobre pela qual dar a vida, o que infelizmente não acontece nos dias de hoje. Porque o homem moderno ele está repleto de comodidades. Ele trabalha muito, é verdade, mas é porque a sua crise de identidade não permite que ele olhe para coisas mais superiores. Então, o objetivo da vida de um homem moderno é tranquilamente, simplesmente trabalhar com toda a sua dignidade todos os dias, trabalhar com toda a sua força, trabalhar com toda a sua energia, para que no final de semana ele possa descansar, tomar sua cerveja, assistir seu futebol e ser uma pessoa muito feliz. Ou seja, o heroísmo do homem, ele está objetivamente ali dentro de uma realidade em que ele pode controlar. Ou melhor dizendo, que é controlado pelos outros. Porque sim, isso é um fenômeno social que busca justamente desmasculinizar a figura do homem. Imagine um leão dentro de um zoológico. Ele continua bonito, ele continua forte, as crianças apontam para ele, os adultos ainda tiram fotografias, a sua juba ainda conserva algo de régio. Entretanto, falta alguma coisa. O animal que antes fazia a savana africana tremer tornou-se um mero objeto de contemplação. A força desse leão já não significa absolutamente nada, o seu rugido não interrompe caçada alguma, e as suas garras elas até permanecem, mas elas não têm mais uma finalidade. E é interessante o fato de C.S. Lewis ter escolhido um leão para representar Aslan, que é a prefiguração de Nosso Senhor ali nas Crônicas de Nárnia. Ele sim é admirável, mas ele nem de longe é inofensível. Ele pode ser amado, mas ele nunca pode ser tratado como um mascote. Admirável seria uma palavra melhor que adorável. E foi precisamente essa dimensão que desapareceu de grande parte do imaginário do que é o homem cristão. São anos, séculos de religião mal vivida, um processo de degradação moral extremamente complexo que transformaram o homem católico, o homem cristão, o homem que vive a fé, numa espécie de beatinho fofo. E aí a gente tem as confusões de opinião quando a gente vê, por exemplo, um beato, né? Aliás, hoje o santo Pier Giorgio Frassati subindo montanhas, fumando cachimbo e vivendo uma espécie de ativismo político dentro da sua própria realidade. Então, a gente olha para uma realidade não tão distante, né, do de São Pier Giorgio Frassati, a gente olha para os homens de hoje e a gente percebe que há uma diferença brutal, porque os homens de hoje estão simplesmente destinados a viver uma espécie de vida beijando Nossa Senhora e tirando uma fotinho para postar no Instagram, fazendo trendezinhas e todo o tipo de absurdo. Então, esse ideal masculino muito alto, muito elevado, muito importante para a sociedade, foi
totalmente removido. Nós testemunhamos a mudança do homem ideal, que é chamado a ser herói, a se tornar um homem de bem, um homem que faz as coisas certinho, um homem que faz tudo como deveria ser feito e segue a regrinha todos os dias. Ele não é bruto, graças a Deus. Ele não é agressivo, graças a Deus. Ele não é heróico, ele não é admirável em absolutamente nada. Ele é só mais um em meio à multidão. E por que que eu trato de brutalidade? Por que que eu trato de agressividade? Porque, de fato, se o homem ele não cuida desses dessa energia interior que está dentro dele, ele acaba indo para o extremo da agressividade, ele acaba indo para o extremo justamente da impulsividade e de ferir as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, isso está dentro daquela crise de identidade que eu falei um pouco mais atrás, onde o homem ele já não sabe mais diferenciar amigos de inimigos, e passando por essa crise de identidade da forma que ele passa, ele termina ali justamente sendo um pouco bruto demais com os outros, se ele não tem esse ideal heróico de dentro dele. E é por isso que a figura de cruzado ela é tão importante, porque de fato ela pega a figura heróica de Aquiles, ela pega a figura heróica dos gregos, ela pega a figura heróica dos guerreiros e ela transforma em algo muito superior. Porque agora o homem ele não luta mais para provar a sua força ou para fazer grandes conquistas. Ele luta objetivamente por um ideal, que é reconquistar, no caso dos cruzados, a Terra Santa. Só que esse ideal de cruzado, esse ideal de heroísmo, ele deve estar constantemente dentro de nós para que nós reconquistemos terrenos ainda mais importantes, o domínio de si mesmo, o domínio da sexualidade, a proteção da família, a proteção dos princípios inegociáveis. Isso não quer dizer que a gente precisa transformar o homem num ativista político do outro lado, ao invés de um hippie maconheiro, um cara de extrema direita, louco, desequilibrado. Mas a gente quer dizer que precisa sim ter esse heroísmo de ter por quem dar a vida. O chamado a ser herói é exatamente esse. Quando a gente utiliza o exemplo do cruzado, quando a gente utiliza o exemplo do herói, a gente está dizendo de um homem que se expunha aos riscos para salvar aquilo que era mais importante para a sociedade, para si mesmo. Hoje em dia, o homem já não é mais capaz de fazer isso. Infelizmente, toda a força que o homem tem é gasta em uma hora de academia. E é frustrante dizer isso porque o ato mais heróico e de mais sofrimento que provavelmente um homem tem nos dias de hoje é exatamente esse. Ele ter escolhido o sofrimento de ter um corpo melhor, de ter uma vida saudável. Ele não tem nenhum sentido mais superior, ele não tem um sentido maior, ele não tem nenhum sentido mais alto, mais elevado pelo qual ele dá a vida, de fato. Ele está buscando o sucesso profissional, o que é muito bom, mas é só isso. Ele está buscando, evidentemente, um shape, é bom? Talvez seja, mas é só isso. Ele está buscando fazer um triatlon? Muito bom, mas é só isso. Porque esse mesmo homem não é capaz de olhar para dentro de casa e enxergar ali dentro do seio do lar um filho que precisa da presença dele e não de um pai que conversa com ele enquanto roda o feed do celular. De uma esposa que muitas vezes está cansada, está debilitada, está passando por problemas, está passando por dificuldades e precisa de alguém para ouvi-la. De uma família que, numa realidade muito complexa dentro da sua própria realidade, precisa ter segurança de que alguém vai lhe dar a vida. Esse homem não existe mais. Esse homem acha vergonhoso lavar louça para sua esposa. Esse homem acha vergonhoso pedir desculpas. Esse homem ele nunca acha que está errado, porque ele está seguindo a cartilha do que é tudo certo. Então, esse vídeo ele é uma provocação a nós sairmos deste cenário de miséria e irmos para um cenário de heroísmo. Há muito pelo que dar a vida, muito mesmo. E nós precisamos dar a nossa vida, porque esse é o sentido dela. Esse é o princípio e fundamento de tudo. Nós não podemos confundir ser católico com ser castrado, ser cristão com ser infantil, ser fofinho, ser afetado. Nós precisamos ser heróis de ficar acordados até mais tarde porque nós não rezamos tudo o que deveríamos no tempo hábil. De sim acordar na hora, mas porque eu preciso dar bom exemplo. De sim treinar todos os dias porque eu quero que os meus filhos se inspirem em mim e vejam o quanto
eu sou forte para eles, e de muitas vezes ser o travesseiro para que nossas esposas deitem e descansem um pouco em nós. Então, nós precisamos devolver as garras para este leão. Nós somos homens e somos chamados a uma realidade muito superior, muito alta e extraordinária. E precisamos devolver ela para o nosso dia a dia.